Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que estejam todos muito bem, se cuidando, se protegendo, assistindo aos vídeos e realizando suas atividades, certo? Vamos ao nosso vídeo de hoje, turma do 5º ano, disciplina de português. Iremos trabalhar com uma leitura hoje, ok? Mas antes vamos conversar com Deus. Baixem as cabecinhas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Nunca esqueçam que Tia Lânia continua com saudade de todos. E junto com vocês, esperando que tudo isso passe. Por enquanto, vamos ficar em casa, Tia Lânia aqui gravando os vídeos e vocês aí assistindo e realizando as atividades, ok? Vamos pegar o livro, abrir na página 142 e o título da leitura, Consumo Consciente. Vamos lá? Consumo consciente. Seguem já algumas dicas do consumo consciente. Pense antes de comprar, sem temer o diferente. Que impacto o produto gera no meio ambiente? Sempre tenha preferência por produtos mais duráveis. Sempre que possível, evite os produtos descartáveis. Valorize e divulgue as empresas responsáveis. Sempre evite os produtos com excesso de embalagem. Mesmo sendo lixo limpo, com possível reciclagem, o melhor é nem comprar. Para mudar, basta coragem. Compre sempre os produtos feitos em sua região. Menos custo de transporte, também menos combustão. A Mãe Terra mais feliz com a sua decisão. Nós sabemos que o mundo desperdiça sempre mais. E o futuro como fica? Sem recursos naturais. Se o planeta não for vivo, como é que a gente vive em paz? Para que comprar a dúzia, se eu só consumo meia? Se metade vai ao lixo, a Mãe Terra fica feia. Penso então em redução e dou vida a essa cadeia. Esse texto foi tirado do livro Aquecimento Global não dá, rima com legal, de César Obeide, da editora Moderna. E logo abaixo tem o vocabulário do texto. Impacto quer dizer efeito, consequência. Gera quer dizer produz, causa. E combustão quer dizer queima de combustível. Sobre o que fala esse texto? Esse texto fala sobre o consumo consciente, ou seja, que devemos consumir os produtos de maneira consciente, ou seja, devemos comprar tudo aquilo que a gente precisa. Não devemos comprar coisas desordenadamente sem que a gente vá precisar daquele item, daquele produto. Porque muitas vezes a gente compra alguma coisa para guardar em casa, para isso, para aquilo. Então, é bom que a gente compre aquilo só o necessário que a gente precisa para o nosso dia a dia. E também, nós devemos também fazer economia, né, das coisas, como, por exemplo, economizar energia, economizar água. Ou seja, não é nem que você deve economizar, né, vai deixar de fazer determinada coisa porque vai precisar de usar água, mas você deve ter um consumo consciente da água, não desperdiçar, né?
e usar conscientemente. Aí aqui diz assim, que impacto o produto gera no meio ambiente? Então, geralmente tem produtos, por exemplo, produtos descartáveis. A gente usando desordenadamente vai fazer acúmulo de resíduo. Então, esses resíduos, né, gera mais lixo para a natureza. Então, quanto mais a gente diminui o uso de determinadas coisas que não são tão essenciais, né? Então, a gente vai estar ajudando e preservando o ambiente natural, certo? Ok, minha gente? Vamos para a interpretação do texto. Dentro do texto, primeira questão. Observando as imagens e considerando o seu assunto, pode-se afirmar que o texto tem por objetivo, o objetivo do texto que a gente leu, explicar o consumo consciente, incentivar o consumo consciente ou incentivar o consumismo, ou alertar para o desperdício. Você vai escolher apenas uma alternativa. Na segunda questão, o texto é organizado em estrofes e em versos, ou seja, o texto trata-se de uma poesia, não é isso? E ele é dividido em estrofes e em pequenos versos. Em cada estrofe, quais são os versos que rimam? Aí você vai olhar em cada estrofe quais são os versos que rimam. O verso é cada linha do texto. As estrofes são esses pedacinhos aqui. E o verso, cada linha. Então, você vai olhar primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro. Aí você vai dizer onde estão esses parágrafos que estão as palavras rimando, ou seja, são parecidas umas com as outras. No final da palavra, por exemplo, João rima com pão. Capim rima com serafim. Então, é mais ou menos assim, certo? Vocês vão ver as palavras que têm umas terminações parecidas, que estão chamadas de palavras que rimam nos versos, ok? Na terceira questão, o texto dá algumas dicas de consumo consciente. Escreva a dica dada para cada caso. Você vai observar lá no texto, ok? Antes de comprar, o que é que tem lá no texto? O que é que fala? Antes de comprar, de preferência e evite. Lá no texto está todas as respostas dessas questões. Quarta questão. Segundo o texto, quais são as vantagens de comprar produtos feitos na região em que se reside? Então, lá no texto está explicando por que devemos comprar produtos na nossa região. Qual o motivo? Qual é a vantagem? Você vai observar lá. Na quinta questão, ao afirmar que o mundo desperdiça sempre mais, o autor faz uma pergunta com relação ao nosso futuro. Aí você vai lá no texto e vai copiar essa pergunta que o autor fez em relação ao futuro. E na letra B, você vai pegar essa pergunta e vai lá no seu caderno de português, bota a data que você vai fazer essa atividade, bota essa frase que você colocou sobre o futuro da letra A e você vai criar uma produção de texto. Você vai fazer uma produção de texto. Ou seja, você vai criar, você não é nem criar, você vai responder essa pergunta, certo? Não precisa se estender muito, ok? Certo, minha gente? Por hoje é só, certo? Qualquer dúvida, lê o texto novamente, ou então volta para a leitura que a tia Lânia fez e responde suas atividades tudo direitinho, ok? Um cheiro para todo mundo e tchau. Até o próximo vídeo. Meus amores do quinto ano. E aí, galerinha? A nossa aulinha de hoje é de geografia. Vamos falar hoje sobre outra região do Brasil, muito importante. Na aula passada, a gente viu sobre a região norte. Hoje, nós vamos conhecer a nossa região, que é a região Nordeste. Pois é, hoje vamos saber um pouco da região Nordeste. Ela é bastante populosa,
certo? Então ela tem muitos habitantes, diferente da norte. Lembra que eu falei que a norte é grande, porém é menos populosa. Já o nordeste mora muita gente. É a segunda região mais populosa do Brasil. Então, se ela é a segunda, qual será a primeira, hein? A gente vai ver nas próximas aulas, certo? Ela tem uma grande diversidade de vegetativa e cultural em outros aspectos. Então, a região Nordeste é uma região bem diversificada, com diversos tipos de florestas, de matas, uma diversidade em relação ao clima, certo? De acordo com a sua mesorregião. A gente vai ver aqui sobre isso. O Nordeste é a região brasileira que possui a maior quantidade de estados. Então, olha, já vimos que ela é a segunda mais populosa, já vimos que ela é bem diversificada e agora a gente viu que ela é a que tem mais estados. Então, ela é uma região com muitos estados. Temos quantos? 9 ao total. Em razão das diferentes características físicas que apresenta a região do Nordeste, ela é dividida em 4 sub-regiões. Então, olha outra informação bem importante. Ela tem 4 sub-regiões. Então, além dela ser uma região, ela é dividida em 4 sub-regiões, por causa da sua diversidade. Certo? Quais são elas? Meio Norte, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Repetindo, Meio Norte, Zona da Mata, Agreste e Sertão. A gente vai ver as características de cada uma, tá bom? Então aqui está a nossa região. Quais são os estados da região Nordeste? Bora ver? Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, que é nosso vizinho, Pernambuco, que é o nosso estado, Alagoas, Sergipe e Bahia. Qual é o maior em tamanho? Bahia, certo? Pernambuco não é tão grande comparado aos outros estados, mas fica parecido, né? Com Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, que é um pouco menor, certo? Mas os estados da região Nordeste são 9. Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí e Bahia. Agora, vou dizer a vocês quais são as capitais desses estados. Cada estado tem a sua capital. A do Maranhão é São Luís. A de Piauí, Teresina. A do Ceará, Fortaleza. Rio Grande do Norte, Natal. Paraíba, João Pessoa. Pernambuco, quem sabe aí, hein? Recife. Alagoas, Maceió. Sergipe, Aracaju. E Bahia, Salvador. Não quer dizer que Pernambuco só tem Recife, não. Eu entendo que a capital é o destaque do nosso estado. É como se fosse a principal cidade. É aquela que norteia o estado, tá bom? Ainda em relação à região Nordeste, lembra que ela é dividida em 4 sub-regiões. Bora ver a primeira, Zona da Mata, que são as metrópoles. O que são metrópoles? São grandes cidades. A sub-região Zona da Mata apresenta a maior concentração populacional do Nordeste. Então, é na Zona da Mata
que há um maior número de habitantes em relação ao interior, certo? É a sub-região mais urbanizada, ou seja, lá tem pistas, não é só o terreno, aquele chão de barro, chão de areia, elas são mais urbanizadas, mais urbanas, certo? Tem mais casas, né? Mais questão de comércio mais organizado, cuja base é o litoral açucareiro, recôncavo baiano e zona cacaueira, ou seja, onde encontramos as praias, certo? Sertão é a maior sub-região, então das quatro, a maior é o sertão. Compreende as áreas dominadas pelo clima tropical semiárido, que apresenta temperaturas elevadas, e é duas estações bem definidas, uma bem seca e outra chuvosa. Então é no sertão que o clima geralmente é seco e quente, e geralmente ou é muito seco ou é chuvoso. É dois climas bem definidos, certo? É no sertão que tem a caatinga, é no sertão que a gente tem os cactos, né? Geralmente é nos interiores que a gente encontra o sertão. O solo é mais arenoso, barroso, aquele solo meio rachado por causa do calor. E as árvores não são árvores frutíferas, são geralmente árvores assim, ó, secas, desgalhadas, ou então aqueles cactos. O agreste, sub-região oeste da zona da mata. Nele o clima vai se tornando mais seco e, como consequência, a paisagem também muda. Essa mudança climática dá origem a uma faixa de transição denominada agreste. Então, o agreste é aquela fase de mudança entre uma sub-região e outra sub-região, certo? Possui um período de estiagem e o outro muito úmido, bem definido. Então, o agreste se parece muito com o sertão, que também é para esses lugares aí, mais do interior, o agreste de Pernambuco, tá bom? Meio norte é uma faixa de transição entre a Amazônia e o sertão semiárido do Nordeste, e é composta pelos estados do Maranhão e oeste do Piauí. Então é lá no oeste do Piauí, entre o Piauí e o Maranhão, que a gente encontra o meio norte. A vegetação natural dessa área é a mata de cocais. Aqui a gente não encontra esse tipo de mata, tá? Mata dos cocais, carnaúba, babaçu, e sua maioria apresenta índices de pluviométricos maiores a oeste, ou seja, lá geralmente as pessoas andam no rio, nas embarcações. É uma região economicamente pouco desenvolvida. Prevalece o extrativismo vegetal praticado na Mata dos Cocais, remanescente subabaçu, agricultura tradicional como algodão, cana-de-açúcar, arroz, além de pecuárias extrativistas. Então, como aqui falou, depende das matas. Não é feito a gente que trabalha em shopping, grandes comércios. Lá, geralmente, a sobrevivência das pessoas depende das matas e principalmente do babaçu. Depois pesquise lá na internet o que é babaçu. Eu mesmo não sabia, depois que eu fui ver o que era o babaçu, tá bom? E o quanto ele é importante. Um cheiro para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!